Pastor Reuel não pôde estar hoje à noite devido ao imprevisto que ocorreu. Ele estaria ministrando a palavra de Deus, mas não pôde. Que Deus abençoe a vida dele. Louvamos a Deus como foi orado pela vida de Raquel, por sua colação de grau no curso de educação física. Louvamos o Senhor, que Deus conceda muita graça à sua vida, Raquel. Colossenses capítulo de número 1, eu quero ler apenas alguns versos com a igreja. Os versos de número 13 em diante, está escrito: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. E que o Senhor aplique em nosso coração a sua palavra e me use mais uma vez como instrumento em suas mãos. Meus amados, a carta de Paulo a essa igreja de Colossenses foi uma carta muito importante, porque Paulo estava aprisionado, mas somente por causa de ferros e paredes. Porém a sua alma estava liberta, porque ele foi alcançado por Cristo Jesus. É evidente, meus irmãos, que Paulo, escrevendo essa carta a essa igreja amada, ele percebe que essa igreja estava enfrentando alguns problemas, algumas situações, e uma delas era a questão dos falsos profetas. Sabemos, meus amados, que toda a seita ou heresia é má interpretação, muitas vezes, dos textos bíblicos que são lidos. Alguns deles leem a Bíblia apenas para justificar o que pensam. Leem a Bíblia ou até mesmo usam da palavra de Deus para refutar ou enfatizar o que pensam. Mas não deve ser assim o pensamento. A palavra que devemos pregar, verbalizar ou dizer e nessa proclamação do Evangelho deve ser a partir da interpretação do Espírito Santo que nos dá a iluminação do texto sagrado, e assim falamos corretamente a respeito da própria palavra de Deus. Então essa igreja enfrentava problemas. Falsos profetas, insinuando falsos ensinos, ensinando, meus irmãos, que Cristo era insuficiente, que não havia a necessidade, muitas vezes, de seguir a Cristo, ou exatamente dizer, olha, a morte de Cristo foi insuficiente, precisamos ter alguma coisa a mais para acrescentar a salvação, ou até mesmo acrescentar o crescimento da palavra de Deus. E a gente sabe que isso não é verdade. Eu tenho muita preocupação muitas vezes, quando eu vejo, infelizmente, pastores ou igrejas inteiras usarem o sal grosso, água ungida, vassoura ungida, e outros e qualquer objetos que tentam colocar nela o poder que é atribuído a Cristo Jesus.
A palavra do Senhor diz que o nome de Jesus Cristo é acima de todo nome, acima de toda potestade, acima de todo principado. Os demônios não são expulsos com sal grosso, nem com água ungida. Os demônios, eles saem no nome daquele que é poderoso, que recebeu toda a autoridade, quanto nos céus como também na terra. E Paulo vai justamente explicar a essa igreja que Cristo é o supremo, é o suficiente. Ele é supremo porque não há nada maior, nem melhor, nem superior ao método que Ele traz sobre a salvação. Ele é suficiente porque basta somente Cristo e nada mais para salvar o homem. Não há necessidade de nenhum aditivo, a não ser a pessoa de Cristo Jesus, que nos traz transformação pelo seu Santo Espírito. E como também está escrito aqui na carta aos Colossenses, que Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o império da sua luz. Interessante, meus irmãos, que Paulo, escrevendo a sua carta nos versos 1 e 2, ele saúda a igreja, ele dá a paz do Senhor, ele cumprimenta essa igreja amada e se identifica com ela porque são cristãos. São homens e mulheres que devotam a Cristo a sua vida, são santos fiéis, chamados por Cristo para ministrarem a palavra. Nos versos 3 a 8, nós lemos que Paulo relata e dá graças a Deus por cada um deles. Ele diz que os irmãos são realmente do Senhor e por isso que ele dá graças ao Pai, a graças a esse Deus, e ora por eles, para que eles permaneçam firmes na fé. Paulo também nessa carta, ele vai tratar, meus irmãos, sobre a fé que devemos ter em Cristo Jesus, um verso de número 4. Também Paulo vai tratar nos versos 9 a 14, que Paulo está intercedendo por essa igreja, orando por ela, falando ao Senhor Jesus Cristo sobre as necessidades dessa igreja, e ele diz que está orando por ela sem cessar. Aqui Paulo também mostra, meus irmãos, que uma igreja sadia ou uma pessoa sadia na fé é aquela que intercede, é aquela que ora. Eu lendo um livro chamado de Avivamento, melhor dizendo, de Richard Owen Roberts, ele diz que quando nós consideramos a oração não necessária para nós, estamos à porta de uma apostasia. Ele também diz nesse livro que aqueles que não consideram a oração essencial já apostataram da fé em Cristo Jesus. E isso me traz um alerta muito grande, um tremor muito grande também no coração, quando eu não tenho interesse em orar. Uma das coisas, meus irmãos, que percebemos nas pessoas de antigamente, os nossos pais na fé, aqueles que foram vocacionados pelo Senhor, aqueles que receberam do Senhor o chamado para proclamar o Evangelho, as suas vidas, meus irmãos, tinham, na verdade, melhor dizendo, nos seus joelhos as cicatrizes da sua oração. Os seus joelhos eram magros porque oravam. E muitos deles tinham até mesmo em seus quartos a marca exata aonde se ajoelhavam. Hoje, quando falamos em orar e nos ajoelharmos, logo, meus irmãos, pensamos assim: o meu joelho não está bom. Logo, meus irmãos, quando passamos 5 minutos orando, na verdade a gente já entra com as formiguinhas. A verdade é que nós não conseguimos orar mais do que 5 minutos, porque estamos tão cheios de tantas coisas, e não queremos ter o trabalho, irmão Maurício, de falar com aquele que nos chamou. A verdade é que a oração, em toda a carta que Paulo escreve, sempre esteve presente na vida de Paulo, e ele intercede por essa igreja porque entende que a intercessão é importante para a vida deles, e também afasta do coração todo o gelo, toda, meus irmãos, sabe aquela vontade de não querer estar, afasta também do coração o desejo de estar longe de Deus, porque também esses eram os ensinos dos falsos mestres na época que Paulo escrevia a sua carta aos Colossenses. Na época se pregava que como Cristo não era suficiente, nem era supremo para a igreja, eles diziam que não eram também necessários orar aquele quem dizia ser
o Salvador. Sendo assim, muitos irmãos, eles morriam na fé porque não tinham a sua vida devotadas a Deus. Então, nos versos 9 até o verso 11, Paulo demonstra que essa igreja está nas orações. No verso 2 ele diz: eu dou graças ao Pai, porque capacitou cada um a participar da herança dos santos na luz. Mas quando nós lemos o texto do verso 13 até o verso de número 23, nós vamos perceber que Paulo, ele coloca Cristo como o centro de todas as coisas. Ele coloca Cristo como o supremo, ou seja, ninguém é maior, ninguém é melhor, nem superior a Ele. Quando nós lemos, meus irmãos, Paulo combatendo os falsos cristos, os falsos profetas que tentavam desacreditar Cristo Jesus nessa comunidade, nós percebemos que Paulo, ao fazer menção a essa igreja, ao escrever sobre quem nos libertou do império das trevas, como nós lemos no verso de número 13, Paulo ele mostra que realmente a majestade e louvor devem ser proferidos a Cristo Jesus, porque foi o único homem que conseguiu tirar homens do pecado e levá-los até o próprio Pai. Porque não há como se chegar ao Pai senão por intermédio daquele que nos tirou das trevas. Não existe outro intermediário entre Deus e os homens, a não ser aquele que morreu na cruz. É evidente que nós louvamos a Deus pela vida de Maria, a mãe de Jesus Cristo, que pelo Espírito Santo concebe Cristo Jesus, o Salvador. É evidente que Maria foi agraciada por um Deus tão poderoso, de poder, meus irmãos, levar durante meses Jesus Cristo, o Salvador, no seu ventre. Mas nós não podemos esquecer que Maria só fica grávida porque o Espírito Santo assim colocou dentro dela a semente poderosa, vitoriosa, que cresceu, virou-se realmente e é o grande Salvador. Se não fosse assim, Maria, uma mulher graciosa, temente ao Senhor, seria também uma mulher comum como todos nós vemos e temos nos dias de hoje. Porém, contudo, Paulo não menciona a mãe de Jesus como centro da igreja e nem como centro da criação. Paulo diz que Jesus Cristo foi quem nos libertou do império das trevas. Foi Jesus Cristo e Ele é a imagem do Deus invisível. Outrora eu já disse aqui, os amados irmãos, que Jesus Cristo não era o irmão gêmeo de Deus e nem irmão gêmeo do Espírito Santo. Jesus Cristo também é Deus, tem onisciência, onipotência, onipresença, presciência. Ele é Deus, criador dos céus e da terra, e tudo existiu porque Ele assim o quis. Quando nós falamos sobre a supremacia de Cristo, tanto na criação, versos 15 a 17, quando nós falamos sobre a redenção que Jesus Cristo, o único que conseguiu dar aos homens, versos 18 e 19, e isso indica à igreja de Colossenses e a nós também, que somente Ele é o Senhor e Salvador, e a Ele de fato devemos honrar, nos dobrar, venerar e aceitá-lo, confessá-lo em todo o tempo, porque se nós estamos aqui, é por causa de Cristo. Se nos levantamos, se nós dormimos, se comemos, isso tudo se faz, porque Jesus Cristo assim o fez. Paulo, escrevendo a sua carta em Romanos 11:36, diz: porque por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Apocalipse capítulo de número 4, verso de número 11 diz: porque Ele, a adoração, o louvor, ações de graça sejam dadas a eles, porque tudo veio existir por sua palavra, e por causa da sua palavra hoje elas existem. Então Paulo, meus irmãos, quando coloca Cristo como centro, ele também está dizendo que toda a palavra de Deus foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo, também por causa de Jesus Cristo. Ele é a razão porque Gênesis é escrito, e é a razão porque Apocalipse também é escrito. Ele é a razão porque os profetas se levantaram para falar sobre os Messias. Ele é a razão porque também, meus irmãos, os levitas adoraram a Deus e louvaram o Senhor. Ele é a razão do canto, é a razão da palavra, é a razão da vida. Nada existe de fato se assim Ele não determinar.
Por isso que Paulo fala que ele é o cabeça da criação. Olha só o que está escrito nos versos 15 e diante. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis. Podemos observar então, meus amados irmãos, que Ele é o Senhor de todas as coisas. Infelizmente, existe uma religião que prega que Jesus Cristo foi a primeira criação de Deus. Isso está errado. Isso é heresia, é balela. Não existe isso. Jesus Cristo é o próprio Deus também. Apesar que para nós muitas vezes é difícil entender a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas Agostinho disse que nós não podemos entender, porque se a gente for entender de fato, a gente perde a cabeça, mas se tentarmos negar, perderemos a nossa alma. Paulo também menciona que além dele ser a razão de toda a criação, isso nós percebemos desde Gênesis, que quando a palavra diz que façamos o homem, Jesus Cristo estava presente. Quando estava na Torre de Babel, confundindo as línguas, melhor dizendo, trazendo línguas no meio do ser humano, Jesus Cristo também estava presente. A verdade é, meus irmãos, que Jesus Cristo está presente em toda a sua palavra. Paulo também menciona que não apenas Ele é o Senhor de toda a criação, e isso também é percebido em Salmos de número 24, no primeiro verso, quando o salmista diz o seguinte a respeito desse Deus de Jesus Cristo que é maravilhoso. O salmista, que é um salmo messiânico, proferindo sobre Jesus Cristo, ele diz a respeito desse Jesus Cristo: a Ele pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habitam, porque Ele fundou os mares, Ele trouxe as correntes de água, porque Ele mesmo quem estabeleceu. Paulo também, voltando aqui ao texto de Colossenses capítulo de número 1, quando ele fala que não apenas Ele é a razão de toda a criação, Ele está dizendo que também é o cabeça da igreja, nós como corpo dEle. Olha só o que está escrito nos versos 18 a 20 do primeiro capítulo de Colossenses. Paulo também diz o seguinte: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio primogênito dos mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Uma coisa que precisamos entender, que a igreja não está estabelecida em um homem chamado Pedro, apesar que fazem ou fizeram uma má interpretação quando Jesus Cristo olha para Pedro e fala: sobre ti vou edificar a minha igreja. Ele não está falando que Pedro seria a pedra angular ou a pedra fundamental da igreja. Jesus Cristo está dizendo que a partir dele mesmo, o grande pedra, rocha, a partir dele a igreja seria estabelecida nele mesmo. Aí também podemos entender a razão porque Paulo escreve essa carta aos Colossenses, porque volto a dizer esse enfático: alguns falsos profetas, alguns falsos mestres diziam que a igreja não estava estabelecida em Cristo. Paulo volta a dizer: não, a igreja é estabelecida nele, porque ele é o cabeça, é ele quem dirige, é ele quem orienta, é ele quem designa, é ele quem decreta, é ele que é o Senhor, e todo o corpo deve estar sujeito ao cabeça. Quando eu leio isso, eu começo a entender, meus irmãos, por que a igreja, ela realmente não depende do pastor humano. Infelizmente, alguns colegas de ministério acham que a igreja deve ser menor do que ele. Mas não podemos esquecer, amados irmãos, pastor Geraldo, presbíteros, oficiais, igreja, nós somos falíveis. Do pó viemos. Somos tão, meus irmãos, miseráveis e vulneráveis, que uma gripe pode ser suficiente para acamar alguém, ou até mesmo matá-lo. O ser humano, ele é tão vulnerável e tão
miserável por causa da sua natureza pecaminosa, que ele está infelizmente passivo ao pecado. Ele peca, ele está, meus irmãos, também aberto, infelizmente, por causa do pecado, a tantas transações. Por isso que o cabeça não pode ser humano, falível, como eu. Apesar que eu dou graças a Deus por essa igreja, e poder servir essa igreja como o seu pastor, humanamente falando, eu preciso afirmar que a igreja está sustentada não por minha causa, e nem pelos pastores que me antecederam. A igreja não está firmada por causa do pastor Samuel, por causa do pastor Acácio Moraes, não está firmada por causa do pastor Alexandre Ximenes, nem por pastor Raul de Souza Costa, nem tampouco também da vida do pastor João Clima Ximenes e outros que iniciaram essa obra. A igreja, ela permanece em pé, assim como também todas as igrejas que têm Cristo como cabeça, elas permanecem de pé, e as portas do inferno não prevalecem contra ela, porque aquele que é o cabeça, é o Redentor, o regenerador pelo seu Santo Espírito, o cumpridor da promessa de Deus, aquele que se encarnou em homem, morreu na cruz, ressuscitou, está à destra do Pai, e um dia voltará para buscar a igreja. Então por isso que Paulo afirma, ele é o cabeça do corpo. Quando nós entendemos que ele é o cabeça do corpo, é a ideia também que ele é o supremo, nada é melhor, maior, e nem existe outra coisa. Ele é suficiente, porque não precisa de mais nada. Nós não precisamos de adereços na igreja, apesar que a igreja evangélica nesse século agora tem usado de muitas artimanhas, de muitas estratégias, até mesmo estratégias que a Bíblia não autoriza ter. O que eu acho interessante da palavra de Deus, pastor Geraldo, é que a palavra desse suficiente Cristo é suficiente também. É por isso que a palavra que temos em mãos não foi inspirada por homens, foram escritas por homens, mas foram inspiradas por alguém que é divino e Deus, que nós chamamos de Espírito Santo. Não há como um homem usar de palavras tão profundas, se assim não fora dada pelo Espírito Santo. E quando nós falamos que, e lemos, melhor dizendo, a respeito que Ele é supremo, Paulo, a ideia de Paulo é justamente exaltar a Cristo na igreja. Por isso que os hinos que cantamos, deve se falar a respeito dele e mais ninguém. É por isso que quando nós falamos de um homem perfeito e ideal, é dele que nós falamos e não de nós mesmos. A verdade é que a adoração não tem nada a ver com o ser humano. Apesar que o ser humano tenta apropriar daquilo que é de Deus. Aqui percebemos que o sentido de Paulo é trazer o Deus encarnado como centro da igreja, o Senhor dela. É procurar em Cristo a razão porque eu venho na casa do Senhor. Foi lido hoje de manhã, Salmo 122, primeiro verso. Alegrei-me. Vamos aonde? A alegria em estar na casa é por causa dele, não por causa apenas de quem está, ou quem vai cantar ou pregar. A causa única é Cristo. Porque Paulo diz, ele é a imagem do Deus invisível, ou seja, ele é perfeito. Ele é perfeito em todas as coisas e em todas as suas obras. Ele é o primogênito. Quando ele está falando que ele é o primogênito, não está dizendo que ele foi o primeiro ser criado por Deus, não, isso é errado. Paulo está indicando a posição de quem é Cristo na igreja. Ele é o primeiro de tudo, ele é a razão de tudo, ele é o motivo de tudo, ele é o centro de tudo.
E quando nós o colocamos no centro, tudo que é feito por Ele satisfaz a nossa alma, porque existe apenas um que consegue satisfazer plenamente a nossa vida, e o nome dele é Jesus. Paulo reafirma que quando fala que ele é o primogênito, está reafirmando não apenas a posição, mas a prioridade temporal que ele exerce na igreja. Ele é antes de todas as coisas, e é o princípio de todas elas. Ele é o cabeça da igreja, ele é o Senhor de todos nós. Ele é o motivo porque a igreja é implantada, porque a palavra existe e porque o canto também veio. Ele é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos e nunca mais experimentar novamente a morte. Quando nós vemos João capítulo de número 11, Jesus Cristo ressuscita Lázaro. Ele estava morto e agora volta à vida, mas um dia experimentou novamente a morte. Quantas pessoas Jesus Cristo ressuscitou, operou o milagre da vida. E esse Jesus que venceu a morte, a qual Paulo escrevendo em Coríntios fala: onde está a morte, o teu aguilhão? Aonde está a morte, a tua vitória? Tu fosses vencido, ó morte, pelo grande vencedor. Então ele de fato é o Senhor de tudo. Quando Paulo coloca que aprove Deus ter nele toda a plenitude, a ideia aqui, meus irmãos, é um termo que nós chamamos de pleroma. O que significa isso? Tudo que Deus é e tem está contido em Cristo cabalmente. Então a ideia, quando Paulo fala que não apenas ele é a posição, é o centro, ele é o primeiro, o princípio. E agora Paulo fala que aprove o Senhor Deus, verso 19, que ele redigisse toda a plenitude. Ele está falando de fato, tudo que Deus é e tem está contido em Cristo. Isso, meus irmãos, conforta o nosso coração, porque Jesus Cristo, além de ter a natureza humana, também tinha a natureza divina. Quando Jesus Cristo foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, Mateus capítulo de número 4, a expressão primeira que Satanás usa ou utiliza das palavras para Cristo Jesus é: já que você está com fome, faça com que essas pedras se transformem em pães. Aqui é percebido, meus irmãos, que até mesmo o diabo sabia que Jesus Cristo continuava com a natureza divina. Porque quem é que pode transformar pães através de um elemento ou de uma criação chamada pedra? Quem é que podia andar por sobre as águas? Quem é que tem o poder de mandar o mar e as ondas se calarem? Quem é que poderia ser interrogado por legiões de demônios, Marcos capítulo 2, ao ponto dessa legião temer o próprio Cristo Jesus? Essa é a prova cabal, diante de todas as coisas, que Cristo Jesus não era apenas um homem com natureza humana, mas também era Deus com poder, graça, com honra e majestade. Porque somente Ele é que poderia dar continuidade ao reino do Pai. Somente nele, meus irmãos, a justiça de Deus é satisfeita. Somente em Cristo Jesus que a paz verdadeira é restaurada. Foi por causa de Jesus Cristo morto na cruz que a ira de Deus acabou sobre nós, porque se não fosse Jesus, até hoje nós estaríamos experimentando a ira poderosa de Deus, mas por causa dele, de Jesus Cristo morto na cruz, a ira de Deus não desce sobre nós. É por causa de Jesus Cristo que Ele nos trouxe redenção. Verso 20 ele fala que havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, é por causa disso que hoje nós temos paz. É por causa dele que a eternidade está garantida. Nenhum homem, a não ser Jesus Cristo, e nenhum outro Deus, porque na verdade não existe outros deuses,
Existe apenas o Deus Pai, Filho, Espírito Santo, a Trindade em uma só. Somente nele, em Cristo Jesus, que hoje podemos ter acesso ao Pai, porque Ele nos trouxe paz através do sangue espargido na cruz. Paulo disse que antes nós éramos estranhos, e de fato nós éramos inimigos de Deus, afastados do Pai, longe do propósito. O pecado tem afastado tantos jovens da presença do Senhor, e isso infelizmente nós vimos no Parque de São João. Temos visto todos os dias nas faculdades, jovens substituindo Cristo por mera radicalidade. Substituem os princípios da palavra por ideologias passageiras e vãs. Substituem Cristo por amizades que não podem conceder salvação. Muitos maridos substituem a graça do Senhor, o amor de Deus, a misericórdia do Pai, pelo adultério. Mulheres estão substituindo a graça de Deus pela prostituição. Muitos filhos estão substituindo a salvação, o desejo em Cristo, meramente por prazeres que duram 30 e no máximo 1 hora. E quanto menos percebem, precisam de mais. Porque neste mundo, a não ser Jesus Cristo, nada pode satisfazer a alma. Eu termino essa mensagem trazendo algumas implicações para a amada igreja. Precisamos entender que estamos separados de Deus, mas agora estamos reconciliados. E isso nós devemos a Cristo Jesus, verso de número 22 do 1º capítulo de Colossenses. A morte de Jesus Cristo significou muito mais do que um divisor de águas. A morte de Jesus Cristo significa a redenção eterna. É a proporcionalidade de algo muito maior do que a própria vida. Hoje, por causa de Cristo, somos purificados, lavados pelo seu sangue. Hoje nós somos santos. Não existe mais acusação de Satanás em relação a nós, porque Cristo Jesus selou a acusação de Satanás. Aleluia! Hoje podemos dizer que somos livres, não porque queremos libertinagem. Hoje somos livres porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Isso nós devemos a Jesus Cristo. Paulo, quando menciona no verso 11 sobre a fé salvadora, aplique seu coração, permaneça, persevere e suporte. Porque a nossa fé, como diz o verso de número 5, não está ancorada em homens. Homens decepcionam, homens vacilam, homens se corrompem. Mas se a nossa esperança estiver em Cristo Jesus, nós não veremos decepção nem incorruptibilidade, haverá incorruptibilidade. Quando a nossa esperança está em Cristo Jesus, nós entendemos que este mundo não tem nada a nos oferecer. A verdade é, quando nós olhamos para a esperança, nós olhamos para a eternidade, a saber que um dia veremos como Ele é, e nunca mais veremos fome, não haverá ranger de dente, nunca mais choraremos, nunca mais estaremos em luto, porque, meus irmãos, além de receber um corpo glorificado, veremos a face do nosso Deus. Isso enche o meu coração de esperança. Paulo termina essa carta dizendo ao Colossenses que ele tem uma missão de proclamar o Evangelho. Paulo fala, meus irmãos, que o plano dele é convencer a igreja de Colossos a se afastarem dos falsos ensinos. E eu quero aqui, meus irmãos, também incitá-los a fugirem de mensagens em que Cristo não é o centro na internet, em que coloca o homem como se fosse a essência do mundo, em que coloca o homem como a razão do Evangelho, em que colocam no homem a razão da vida. Paulo ensina
que a responsabilidade está para pregar o Evangelho, para dizer e tornar a igreja em Cristo. Por isso no verso 28 fala: este Cristo que nós anunciamos. Eu quero advertir a todos, e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentem cada pessoa perfeita em Cristo. Paulo diz: se queremos buscar a perfeição, não buscamos em homens, mas buscamos em Cristo. Se queremos buscar a perfeição, o amor correto, a vida perfeita, nós encontramos em Cristo. À medida em que nós andamos no caminho do Senhor, Ele vai nos aperfeiçoando todos os dias. Terceira implicação. Por isso que ele termina dizendo que em Cristo em nós é a esperança da glória. Ele fala que a esperança que existe dentro de nós é porque Cristo está em nós. Verso 29 ele fala: é para esse fim que eu me empenho e me esforço o mais possível. E ele fala que esse empenho é segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente na vida dele. Meus amados, Cristo é o Senhor de todos nós. Venha para cá, família Teles. Vamos cantar o último hino. Cristo, meus irmãos, deve ser a razão de toda a nossa vida e existência. Por isso eu conclamo a todos: centralize o seu pensamento, o seu coração em Cristo. Eu tenho dito direto a essa igreja: tome cuidado em colocar a sua mente, o seu coração naquilo que não seja Cristo. Porque se queremos viver felizes, se queremos viver bem, e eu digo assim, meus irmãos, não por questões financeiras, porque isso é um detalhe, é o acréscimo de Deus em nossa vida. A ausência de necessidade é o acrescentar de Deus, quando nós buscamos o seu reino e a sua justiça. Por isso, meus amados, mantenha o seu coração em quem? Em Cristo Jesus. E que o Senhor nos abençoe.